Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo, passo a passo, para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo acesso para todo o meu material e todas as minhas redes sociais para que você possa acompanhar um pouco mais o meu trabalho. Também queria pedir muito para você me seguir lá no Instagram e deixar um comentário assim que terminar esse vídeo para eu saber o que você está achando desse vídeo aqui, desses materiais. Bom, pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice, mais uma semana começando, temos aí um feriado nessa semana, sexta-feira, dia 15, a Paixão de Cristo, a Bolsa não vai trabalhar, então nós temos aí feriado nacional. Semana que vem também, dia 21, Tiradentes, a Bolsa também não vai trabalhar, não vai ter pregão. Então a gente tem que dar uma agilizada nesse feriado aí. Como eu falei para vocês, o mercado ontem, né, a análise que nós tínhamos para o mercado, né, que nós fizemos ontem, era uma análise bem complexa, porque o mercado estava trabalhando dentro de um range, dentro de um range, dentro de um range, que tudo formava um outro range. E a partir daí a gente precisava confirmar algumas coisas à medida que o mercado abrisse, por exemplo. A partir desse ponto, quando o mercado venceu essa região de choque, ele estaria dando continuidade ao movimento de alta, até porque nós pegamos essa compra aqui nessa região de demanda. Tá? Então nós tínhamos aqui a expectativa do mercado continuar essa alta. Porém, no final do pregão de sexta-feira, o mercado falha topo. O mercado não consegue renovar essa máxima que seria necessária para o mercado avançar numa tendência de alta. E aí, como eu falei para vocês, eu não poderia confirmar essa região como sendo um topo, porque eu não saberia, né, se o mercado poderia abrir e dar continuidade a essa onda, né, como formar aqui um fundo e tudo mais, né, o mercado fazer aquele movimento clássico aqui de pivô e tudo isso ser interpretado como um movimento só. Quando o mercado abre aqui na região de fundo, nós entendemos que isso se passa agora como sendo uma reversão. O mercado está formando topos de fundos descendentes. À medida que ele rompe o nível do choque, aqui nós começamos a trabalhar com uma movimentação de queda, como vocês puderam observar aqui. E aí a gente seguiu o dia todo hoje vendendo. Porém, pessoal, é importante destacar que nessa movimentação de compra que nós tínhamos, esse era o topo de continuidade. O mercado ele precisava romper esse topo para dar continuidade no movimento de alta. E esse era o fundo mais importante do dia, que seria o ponto de reversão, né? Seria o nosso choque. Então, a partir desse ponto, se o índice perdesse essa região, o índice era vendedor daqui para baixo, e daqui para cima o índice é comprador. Começamos o dia na região, exatamente no ponto. E dentro dessa região nós temos o índice barato para se comprar, então a gente acabou pegando liquidez do pessoal que estava vendendo bastante nessa região. Vocês puderam observar que o primeiro candle aqui foi um candle forte de baixo, a gente imediatamente identificou isso como oportunidade compradora e começamos a comprar nessa região de fundo, porque é o que deve ser feito, né? Numa região de fundo, numa tendência primária de alta, a gente estava esperando os players travados ali no fundo. A gente estava esperando, obviamente, os vendedores travarem as suas posições e precisarem estopar. Então, a gente estava apostando no movimento comprador. A partir do momento que a gente identifica que a compra não está tendo força para dar seguimento a esse movimento, a gente começa a ver candles de venda muito forte, os candles compradores travados, a gente muda a nossa interpretação, a gente zera a nossa operação, a gente vira a mão e a gente começa a vender até a região do 910, que seria essa região aqui embaixo dessa linha, tá? Então, basicamente, o trade que nós fizemos foi uma venda mais ou menos daqui até aqui embaixo. E à medida que o mercado retraía, travava a gente no topo, a gente vendia. O mercado subia, retraía, formava a boss, travava a gente no topo, a gente vendia. E assim foi ao longo do dia todo, tá? A gente sempre focando em vendas, porque o mercado tinha rompido o choque. E aqui a gente estava trabalhando inclusive numa zona bem complicada, que tinha um suporte muito importante, e a gente tinha uma região de venda muito importante. Então a gente estava negociando basicamente zone to zone, basicamente consolidação. O que para amanhã vai ser uma região bem interessante para a gente trabalhar, porque a gente tem essa formação característica de movimento de baixa, a gente tem esse movimento muito bem desenhado aqui. Mais uma vez eu não posso confirmar isso como sendo um fundo, tá? Eu posso desenhar aqui uma movimentação desse canal de baixa, que isso aqui vai gerar liquidez para a gente, porque obviamente o varejo vai estar identificando isso. Isso vai gerar liquidez para quem quer trabalhar aqui nessa região, tá?
Essa região seria o ponto do choque, o change of character, o ponto mais importante do nosso dia. Então a gente estaria trabalhando aqui, eu vou marcar duas linhas, tá? Porque obviamente é uma região, vocês já sabem disso, mas eu interpreto como esse ponto sendo o change of character, como sendo o ponto principal de reversão. Essas duas linhas aqui, o mercado ele não pode, em hipótese alguma, ficar acima dessas linhas, porque ele vai iniciar um movimento de alta. E aqui, obviamente, no último fundo, seria o fundo de continuidade. O mercado ele precisa dar continuidade a esse movimento que nós temos aqui. E aqui ele abre para nós algumas expectativas. A primeira delas é capturar a liquidez aqui em cima e vir para baixo. A segunda dela é dar continuidade a esse movimento de queda, que o mercado precisa voltar a testar uma região ali de oferta. Se ele não conseguir voltar a testar essa região de oferta, ele pode fazer uma movimentação para induzir alguém a um erro, que seria basicamente uma manipulação aqui embaixo, tá? O mercado forma um inducement, vai capturar a liquidez dos dois lugares e aí joga para baixo fazendo teste de oferta. Ou mesmo é válido aqui para cima, quando o mercado inicia um movimento de rompimento de tendência. E aí o mercado precisa fazer exatamente a mesma coisa aqui, capturando liquidez de pontos diversos aí para fazer um movimento completo aí do que nós já conhecemos do ciclo de Wyckoff. Então, essa movimentação é uma movimentação muito clássica, tá? É uma tendência de baixa, é uma movimentação de queda. Nós temos regiões importantes para fazer movimentos vendedores. Nós temos uma região importante para fazer movimentos de continuidade. E nós temos uma região para reversão, tá? Movimentação do índice, então, nós vamos seguir essa leitura. E na movimentação do dólar, nós temos ali uma continuidade hoje, né? A gente tinha uma situação bem interessante que seria um range. Esse range o mercado acabou abrindo logo no choque, mesma coisa que o índice, deu uma oportunidade compradora, comprou barato ali dólar. O mercado não conseguiu passar esse order block pequenininho que tinha aqui, né? A formação de um drop, base drop. Pegou liquidez ali e voltou para baixo. Quando ele perdeu as mínimas, quando ele perdeu o choque, a gente vai pensar em vender também. E aí foi o dia inteiro fazendo movimentações de venda de dólar. O que a gente pode observar se colocar um gráfico do lado do outro, praticamente a mesma coisa. Então a gente tem basicamente a mesma leitura que nós temos ali para o índice. A gente vai teoricamente replicar isso no dólar, com o canal do varejo sendo posicionado nessa região, tá? Aqui nós temos o fundo de continuidade como sendo o ponto mais importante para a gente dar continuidade no movimento de venda do dólar. E aqui nós temos, obviamente, o ponto mais importante para segurar essa tendência de baixa, que seria o change of character, que seria o ponto em que o mercado pode segurar. Nós temos aí abrindo diversas possibilidades, basicamente igual ao índice. Então nós temos aqui o teste do choque, o mercado busca liquidez e cai. Nós temos aqui o fundo de continuidade, o mercado vai lá, pega a liquidez, se não pegar a liquidez ali, ele pode fazer a manipulação. E na parte de cima, idem, né? Nós temos aqui o movimento de movimentação, onde ele pode fazer aquele ciclo tradicional de Wyckoff. Então nós temos ali os dois cenários para a gente trabalhar, bem similares, né? O mercado seguindo basicamente o mesmo padrão ali. E é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante o pregão de amanhã. Muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês. Não deixe de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.